Quero estar convidando a amada igreja a estar abrindo a sua Bíblia. A gente vai estar lendo 2 textos, tá bom? Mas é só um versículo só em cada um. O primeiro texto que a gente vai estar lendo é João, capítulo 12, apenas o versículo 5. Assim nos diz a Santa Sagrada Escritura: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? O segundo texto que a gente vai estar lendo é Mateus, capítulo 26, versículo 33. Mas Pedro disse-lhe: ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Os amados, pode se sentar, por favor. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, seria: decisões definem destinos. Foi 2 situações que aconteceu com 2 discípulos do Senhor que falaram que jamais iriam trair o Senhor, que jamais iriam falhar com Ele, mas viraram as costas. Judas, por que Judas falou isso? Porque não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não deu aos pobres. Não, ele não tinha amor pelos pobres. Ele não tinha o cuidado, o zelo de cuidar das pessoas. A palavra mesmo vai explicar. É porque ele defraudava, ele roubava tudo que era colocado dentro da bolsa. E algo que é interessante entre Pedro e Judas, os dois foram escolhidos pelo Senhor. O Senhor Jesus escolheu eles. Eles não foram escolhidos por sorte. Alguém indicou, deu indicação, como geralmente se faz em um serviço. Você dá uma indicação para a pessoa ser contratada. Pelo contrário, foi o próprio Senhor que escolheu os dois. Os dois caminharam com o Senhor. Os dois caminharam. A trajetória dos 3 anos e meio do Senhor na terra, eles caminharam com Jesus. Eles viram o sobrenatural acontecer. Eles viram tudo que Jesus fazia. Eles experimentaram algo que é mais profundo ainda. Os dois sempre estavam à mesa. Eles não eram excluídos da mesa. Pelo contrário, eles tinham o lugar deles na mesa. E algo mais surreal ainda, eles conheciam o lugar secreto de Jesus. O lugar onde Jesus tinha costume de ir orar. É algo que, se a gente parar para analisar, irmãos, mexe com as nossas estruturas. Como pode ser escolhido pelo Senhor, o próprio Senhor escolheu, caminhar com Ele, dia após dia, ver o sobrenatural acontecer, ter o privilégio, a primazia de sentar à mesa com o Senhor, se alimentar com Ele, e mesmo assim, virar as costas, caminhar com Ele, sentar à mesa com Ele e virar as costas. Foram decisões que eles decidiram tomar. Judas, ele teve a oportunidade, porque o Senhor demonstrava para ele, através das suas atitudes, que ele não precisava agir da forma que ele estava agindo. O Senhor sempre deu oportunidade para Judas entender que o que ele estava fazendo estaria levando ele o quê? Para o inferno. Estaria o quê? Fazendo com que ele viesse se afastar da presença do Senhor. Oportunidades ele teve. Mas só que o que aconteceu? Ele deixou que o diabo influenciasse a vida dele. Porque ele sempre ficava com a bolsa com ele. A bolsa onde era colocado o quê?
as ofertas, onde era recolhido tudo ali, era colocado na bolsa. Jesus sabia tudo o que ele fazia, mas Jesus falava o quê? Vou dar mais uma oportunidade para ver se ele cai em si, para ver se ele se arrepende e se volta para mim. O Senhor não foi colocando o dedo na ferida dele, mostrando para ele, isso que você está fazendo está errado. Mas não o quê? Cara, se liga, desperta. Isso que você está fazendo está te afastando da minha presença. Isso que você está cometendo está levando você para longe da minha presença. Olha quantas oportunidades eu te dei. Você tem caminhado comigo, você tem sentado à mesa comigo. E detalhe, eu ouvi uma pregação de uma pessoa contando assim, o histórico da como era a mesa. Judas, ele sentava o quê? Um lugar depois da de João, porque João sentava de um lado, tanto que pode ver que João, ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. E Judas, ele sentava o quê? Um pouco, ele sentava do lado de João, no caso, porque o Senhor, ele fala, aquele a quem eu der o bocado molhado, esse é o que vai me trair. Quer dizer o que? Judas estava do lado de João, porque estava que foi só Jesus o que? Esticar a mão e dar o pão a ele. Judas também tinha um lugar cativo ali na mesa, mas mesmo assim, isso não foi suficiente para atrair ele a Jesus, porque a ganância pelo dinheiro, a ganância pelo roubo, para ter uma vida de qualquer jeito ali, era o que ele queria. Ele não queria viver uma vida transformada, ele não queria viver uma vida renovada pelo Senhor, mas ele preferiu o quê? Andar conforme os prazeres que o mundo estava oferecendo, destaque pelo mundo, status pelo mundo. E eu pergunto, o amor do dinheiro cegou Judas ali, tanto que ele o quê? Ele vendeu o Senhor por 30 moedas. Ofereceram a ele, deram um valor a ele. Ele, eu quero esse valor. Ele foi vender o seu por 30 moedas. A gente sempre toca nesse ponto que ele vendeu Jesus por 30 moedas. E algo que o Senhor bradou dentro de mim: vocês me vendem por muito menos. Eu fui vendido por 30 moedas por Judas. Vocês têm me vendido por muito menos. Vocês me vendem como deixa de ter comunhão comigo. Vocês me vendem como fica falando mal um do outro. Vocês me vendem como deixa de perdoar o seu irmão por bobeira. Isso tudo vocês estão me vendendo. Aí eu parei para analisar. Nós realmente temos falhado com o Senhor por muito menos. Quando vocês deixam de estar no secreto conversando comigo, quando vocês deixam de estar orando, quando vocês deixam de meditar na palavra, vocês estão me vendendo, porque vocês têm prioridade para tantas outras coisas, mas para ter comunhão comigo, vocês não querem ter. Vocês não querem priorizar tempo comigo. Nesse ponto, vocês estão me vendendo. E vocês não assumem, vocês lembram do passado, que Judas me vendeu por 30 moedas, mas vocês me vendem por muito menos. E a gente para analisar, irmãos, é algo que a gente deveria se envergonhar dia após dia da nossa negligência diante do Senhor, porque Ele tem nos dado oportunidade todos os dias de se voltar para Ele. E sempre colocamos desculpa: Senhor, eu estou sem tempo. Senhor, o meu dia está corrido. Senhor, eu tenho que pagar uma conta. Senhor, eu tenho que fazer isso. Mas o Senhor, Ele é o Deus que supre tudo. Ele é o Deus que Ele nos ajuda nas nossas maiores dificuldades. Ele continua nos ajudando. Porque
Se estamos de pé, é permissão dele. Se os nossos olhos estão abertos, é permissão dele. Se acordamos de manhã e respiramos, é mais uma oportunidade do amor que ele tem pelas nossas vidas. E qual é a gratidão que nós temos tido com isso? Nós preferimos vendê-lo por muito menos do que está tendo comunhão com ele, do que está se achegando à presença dele. E qual tem sido a nossa decisão para mudar o nosso destino diante disso? Judas, ele tomou uma decisão completamente errada. Ele vendeu o Senhor por 30 moedas. Ele teve a oportunidade de se arrepender. Ele se arrependeu. Ele foi lá e devolveu as 30 moedas, jogou lá para dentro. Devolveu, jogou lá dentro dos homens que deram dinheiro para ele, no palácio novamente. Só que algo de errado. Até aí, ele estava fazendo correto. Mas o ponto crucial que acabou com a vida dele foi ele ter se suicidado. Ele ter tirado a própria vida. Porque ele não acreditava que o Senhor poderia trazer ele de volta, reestruturar ele novamente, fazer com que ele voltasse a viver, porque até aquele momento ele estava morto espiritualmente, ele estava morto indo diretamente para o inferno. Mas só que o Senhor, o nosso Deus, ele é o Deus da segunda chance, ele é o Deus da segunda oportunidade, ele é o Deus que ele traz novamente para a presença e restaura a pessoa. O Senhor, ele esperava que Judas reconhecesse isso, que o Senhor poderia perdoar ele, restaurar ele e trazer novamente de volta para a tua presença. Mas sendo que o Judas, ele preferiu se destruir, ele preferiu tirar a própria vida, sem esperar que o Senhor voltasse a tratar ele com amor, a tratar ele com carinho, voltar a sentir a essência que ele tinha, de voltar a ter a presença da mesa. Por causa disso que eu sempre, quando tenho a oportunidade de ministrar a palavra, eu falo: irmãos, não negligencie a mesa. A sua família precisa estar na mesa. Irmãos, compreenda isso. A sua família precisa estar na mesa. Você precisa estar na mesa com a sua família. Não negligencie, irmãos. Por favor, em nome de Jesus. A sua família muitas das vezes é atacada por negligência da mesa, por desvalorizar a mesa. A mesa é muito importante, porque o Senhor, ele se faz presente na mesa quando a família está reunida. Ele está ali inserida na mesa, porque tratar as feridas que a família está passando, tratar o problema que a família está passando, ele está ali reunido. Mas muitos negligenciam a mesa, desvalorizam, preferem cada um ficar em um canto do que estar todo mundo reunido na mesa. E o Senhor, ele queria que Judas compreendesse isso, ele queria que Judas viesse ao entendimento dele, que ele tinha a oportunidade de ser restaurado. O Senhor não queria que ele se perdesse, mas ele preferiu virar as costas. O Senhor lhe deu a oportunidade dele se voltar, mas ele jogou a oportunidade dele fora. Ele preferiu se suicidar. O Senhor, ele restaura, irmãos. O Senhor, ele transforma. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Não perca as esperanças quando você falhar. Não vire as costas para o Senhor, mas pelo contrário, volte para a presença. Volte novamente para a presença dele. Lembra o que vai falar em Apocalipse 2:5. Lembra-te de onde caíste. Se arrependa e volte ao primeiro amor. O Senhor, ele continua com braços abertos. Ele quer que a gente reconheça que a gente precisa se arrepender e voltar ao primeiro amor, voltar à essência de quando tivemos o primeiro encontro com ele, de quando era tudo perfeito, era tudo o que a gente via, tudo maravilhoso.
Mas muitas das vezes a caminhada do dia a dia faz com que a gente venha se esquecer e se afastar da presença do Senhor. Lembra que eu falei o primeiro versículo de Judas? Por que não se vendeu esse unguento e não se deu aos pobres? Ali fala como Jesus estava sendo ungido por Maria ali Madalena, que ela estava ungindo o pé dele, ele levou aquele perfume ali e estava jogando os pés dele, porque ele cresceu o dinheiro no perfume, por quê? Ele estava interessado no dinheiro, não em amar aos pobres, mas Jesus estava interessado em amar ele, em tratar o coração dele. Fala, cara, não se apega ao dinheiro, se apega a mim, porque se você se apegar a mim, você vai dar certo. Aqui a gente tratou sobre Judas, agora a gente vai falar sobre Pedro. Pedro, ele declarou, ainda que todos te neguem, eu de maneira nenhuma eu te negarei. Eu de maneira nenhuma eu vou virar as costas para você. Pedro foi outro que viveu o sobrenatural. Pedro, ele teve a oportunidade, ele o quê? Ele viu Jesus andar sobre as águas, ele quis andar sobre as águas. Jesus falou, vem, anda. Pedro, ele quis defender o Senhor quando ele cortou a orelha de Malcom. Sendo que, na hora da provação, na hora que ele foi provado, que ele viu o cerco fechar, ele não segurou a pressão, ele preferiu virar as costas para o Senhor, ele preferiu negar. Mas por quê? Em Provérbios vai dizer que não devemos sentar na roda dos escarnecedores. E onde Pedro estava sentado? O texto vai dizer que Pedro, quando entrou lá no templo onde Jesus estava sendo julgado, ele estava sentado ali, numa fogueira, se esquentando. E vieram 3 pessoas e confrontaram, você se parece com um deles. Não, de maneira nenhuma, eu não o conheço. Não, eu não sei de quem que você está falando. Pedro não suportou a pressão. E o que aconteceu? Ele foi e negou o Senhor. Será que nós estamos preparados para aquele grande dia de como começar a nos pressionar? Você é cristão? O que vamos responder? Qual vai ser a nossa resposta? Nós vamos negar ou vamos falar, não, eu realmente sou cristão, se você quiser me matar, você pode me matar, mas eu não vou negar o meu Senhor, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei o que Ele fez na minha vida, eu estou disposto a morrer com Ele, eu estou disposto. Pedro, naquele momento, ele não suportou. E algo que é interessante, na terceira negação, que depois que ele nega e o galo canta, Jesus, o texto vai dizer que Jesus olha para ele e ele lembra que Jesus tinha falado antes, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Pedro estava se achando na autossuficiência dele, que ele não iria negar. E ele não aguentou. Ele negou. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Jesus não desistiu. Jesus ainda contava com Pedro. E a diferença de Pedro, Judas chorou amargamente e se suicidou. Pedro, ele chorou e se arrependeu. Ele fez o contrário do que Judas fez. Ele não desistiu da vida dele. Mesmo mais na frente, ele tendo voltado a pescar,
não ter acreditado de primeira que Jesus tinha ressuscitado, ele não tirou a vida dele. Nesse ponto, aí ele já ganhou um ponto nisso daí. Porque ele não desistiu daquilo que o próprio Senhor deu para ele. Volto a dizer, não desista da sua família, não desista da sua vida, não desista. Jesus, ele foi até o fim por amor a mim e a você. É sinal que a tua vida é preciosa para ele. É sinal que você vale muito para ele. Não é dizer que você é a última que somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola no deserto. Não, é porque a nossa vida foi paga pelo um alto preço de sangue. E nós temos, irmãos, que valorizar isso. E todas as vezes, Jesus, ele não está encarnado aqui especificamente, mas você quer compreender o amor dele? Olha para a cruz. Ali você vai ver, meu irmão, minha irmã, a maior prova de amor é quando você olha para a cruz e fala, foi por mim. Como que eu vou virar as costas para o meu Senhor? Como que eu vou negar o meu Senhor quando eu lembro da cruz? Todas as vezes que você não tiver força para orar, que você tiver destruído, lembre-se da cruz. Olha para a cruz e fala, foi por mim que ele morreu, foi por mim que ele se sacrificou. Como posso eu, miserável pecador, virar as costas para o meu Senhor? Como que eu posso deixar de ter comunhão com o meu Senhor? O problema que eu passo não é tão grande, a dor que eu sinto não é tão grande, tamanha dor que ele sentiu por mim. Ele levou naquela cruz todos os meus pecados. E por que eu vou me afastar da presença dele? Pedro ali, ele se arrependeu e não destruiu a vida dele, porque Jesus ainda contava com ele. Quando Jesus ressuscita, que vai falar em Marcos 16, 7, que Maria estava lá, ela vai e fala, diz aos meus irmãos e a Pedro que eu vou para Jerusalém, lá eles vão me ver. Aqui está a prova que Jesus não tinha desistido de Pedro. Pedro já tinha desistido dele mesmo, porque ele iria voltar a pescar novamente, ele já tinha abandonado ali o que o Senhor tinha inserido sobre a vida dele, o que era para ele fazer, o que iria acontecer sobre a vida dele. E ela falou para Pedro, e Pedro não desistiu. E pode ver que Pedro, depois que o Senhor ressuscita e tem um encontro com ele, Pedro, ele começa o quê? A dar frutos. Por que ele começa a dar frutos, Rodrigo? Porque a primeira pregação dele, quantas almas ele ganhou? 3.000 almas. A primeira pregação dele, 3.000 almas. Na segunda pregação, mais de 5.000 almas. Ainda há esperança, irmãos. Olha o que o Senhor fez na vida de uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente, genuinamente do que tinha cometido antes. Imagine se Pedro tivesse desistido da vida dele igual Judas fez, tivesse se suicidado. Por causa disso que eu dei o tema da mensagem, decisões definem destinos. Judas tomou a decisão e olha qual foi o destino dele. Ele decidiu o próprio destino dele. Pedro já decidiu o contrário. E olha o que o destino dele foi definido. Foi um grande pregador da palavra.
foi um homem que no final da tua vida, ele olhou assim: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor, mas me coloca de cabeça para baixo. Uma pessoa que compreende o Evangelho, ela entende que ela não vive mais para ela, mas ela vive para aquele que a amou e se entregou por ela. Ele entende que a vida dele não é mais dele, mas é do Senhor. Ele demonstra isso o quê? Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em prol do próximo. João 15:13. Ele entendeu que a vida já não era mais dele, mas era do Senhor. Falou: assim como ele morreu por mim, eu tenho que morrer por ele. Eu tenho que dedicar a minha vida por ele. Ainda tinha esperança para Judas. Judas não quis, ele desistiu. Já Pedro, ele teve a vida dele transformada, ele teve a vida restaurada. E quando ele teve a vida dele restaurada, outras vidas foram impactadas pela vida dele, porque ele começou a pregar o Evangelho e a frutificar, a dar frutos para a glória do Senhor. E é isso que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Não somos causa perdida. Ninguém é causa perdida para o Senhor. O que Ele quer? Se arrependa. Se arrependa e creia no Evangelho. O Evangelho, ele é poderoso para transformar. O Evangelho é poderoso para restaurar. O Evangelho é poderoso para trazer vida aonde não tem mais vida. Somente o Evangelho do Senhor Jesus Cristo tem esse poder, tem essa magnitude de fazer a pessoa ser transformada, ser restaurada. Mas para isso é preciso arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Porque não adianta vir para o culto quinta e domingo e não se arrepender, não ter mudança de vida, não ter mudança de caráter, não ter mudança de conduta e deixar Jesus fazer parte da nossa vida, porque é através do arrependimento que ele vem e faz morada dentro da gente. E é isso que ele requer da igreja: arrependimento. Ele quer que se arrependa verdadeiramente e não venha destruir a vida, venha o quê? Se afastar da presença dele. E quando há o arrependimento genuíno, quando há a transformação, ele vem e faz o que? Começa a fazer morada dentro das nossas vidas. A nossa vida começa a ser lapidada, começa a ser moldada, porque ele começa a resplandecer a face dele na gente. Lembra de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado? Ele estava confrontando aqueles homens ali, e olharam para ele, viram que o semblante dele brilhando, e olharam assim: parece anjos. A essência de uma pessoa que tem a Cristo, a essência de uma pessoa que entende que Jesus tem que fazer parte da vida, a essência de quem compreende que sem Jesus não tem como viver, não há vida longe da presença do Senhor. A nossa vida, ela está o quê? Em Jesus. A nossa vida, ela está centralizada no autor da vida. Mesmo que você, meu irmão, minha irmã, se sinta abatido, se sinta desanimado, tenha andado pensando em desistir da sua vida, eu quero declarar sobre a sua vida essa noite: ainda há esperança para você, ainda há salvação para a sua vida. Não desista da sua vida, não desista da sua família, não desista, porque ele pagou um alto preço pela tua vida. Jesus, hoje o Senhor, ele te convida a você, meu irmão, a mim, a refletir no grande amor que ele tem por mim e por você.